Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para a nossa conversa acerca da Palavra de Deus, certo? Estive fora por uns dias, estive de viagem no exterior, né? Em um país, Angola, estive em Angola, foi muito bom a experiência de estar lá, né? Trabalhar lá também e também, digamos assim, estive lá como um turista, né? Eu estive lá. Bom, mas graças a Deus estamos em casa mais uma vez e vamos continuar o processo de gravações da Palavra de Deus. Nossa intenção é, de alguma forma, contribuir para que você seja ajudado de alguma forma. Então, a nossa palavra, a palavra que pregamos é a Palavra de Deus, né? Procurando ser fiel a ela dentro daquilo que ela realmente quer dizer, para que você tenha entendimento do quanto Deus te ama e de que você precisa estar inclinado, né, a buscar uma comunhão com Deus e também ter a sua vida abençoada em todos os aspectos, tá bom? Olha, a palavra de hoje está registrada no capítulo 24 de Provérbios, né? 24 de Provérbios, que diz assim, versículo 10, 24 de Provérbio e versículo 10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Bom, eu estava em um evento ontem e me sobreveio esse texto. Eu estava em um evento pensando em algumas coisas sobre a vida das pessoas. Você já viu aquela situação que você vê pessoas passando alguns problemas e você gostaria de resolver os problemas delas? Às vezes eu fico assim. Às vezes eu tenho pessoas que eu conheço, né? E tem pessoas também que estão passando por dificuldades financeiras, desemprego, doença, e que nós estamos, de alguma forma, estendendo a mão para que possamos ajudá-los. E às vezes há situações em que a gente quer ajudar a pessoa, mas a gente também não tem muito. As pessoas a quem também recorremos também não tem muito. Você já se deparou em situações assim, em que você tem muita vontade de ajudar, mas você não tem a condição que você precisaria ter? Às vezes, também as pessoas que poderiam também te ajudar a ajudar, elas também estão passando apertos também. Ponto. Vezes por outro, nós encontramos pessoas passando algum tipo de provação. Esse ponto da palavra, do texto que está registrado no capítulo 24 de Provérbios, no versículo 10, esse ponto do texto, o sábio Salomão, entre vários conselhos que ele estava dando, ele estava repassando, ele disse isso no versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, certamente a tua força será pequena. Quando você diz uma palavra dessa para uma multidão, você não sabe o que boa parte daquela multidão está passando. Então, dependendo da forma em que aquela pessoa esteja vivendo, ela vai interpretar esse texto. Não é verdade? Há pessoas que não têm dor, não têm sofrimento, não têm luta. Você pode observar o discurso de uma pessoa
que não tem sofrimento é um. Ele vai entender que os demais não têm sofrimento. Ou, de outra forma, ele vai dizer que os outros que estão passando por provações são pessoas, digamos assim, infelizes. São pessoas que não se organizaram. São pessoas que não têm o brilho para poder alcançar alguma coisa. Por ele estar. Alguns, não são todos. Então, dependendo do cenário em que a pessoa estiver, ela vai interpretar esse texto como positivo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Mas qual é a intenção desse texto? A intenção da fala do pensador, não é verdade? A intenção fomentar dentro da pessoa a vontade de lutar. A intenção do texto, mesmo que essa pessoa esteja vivendo cenários diferentes um do outro, né? Cada um com suas batalhas, com suas lutas, é instigar, né? Fomentar, na verdade, induzir a pessoa a continuar acreditando. Essa é a interpretação mais clara desse texto, né? Porque se você não fizer força, se você simplesmente se entregar e não acreditar que você pode sair da batalha, da luta que você está passando, certamente você será engolido pela sua luta. A tua batalha vai te engolir. No momento, sim, em que dizemos isso, e pessoas que vão nos assistir vão entender o que eu digo. Eu também já passei muitas lutas e provações. Tive perdas na minha vida. Né? Muito jovem, eu perdi o meu pai. Não pude ter tempo para poder conversar com ele. Ele era um homem muito trabalhador. Meu pai, ele trabalhava, naquela época, já em extração de mármore e granito, numa das frentes que tem aqui na região de Castelo. Então, já faz mais de 30 anos que meu pai já passou dessa vida para outra. Sofreu um acidente no trabalho. Nós éramos pequenos, todos pequenos. Eu deveria ter entre 5 a 6 anos de idade, quando meu pai se foi. E para nós foi batalha, né? Uma batalha muito intensa. Há pessoas que as batalhas deles são menores, mas há pessoas que as batalhas são intensas. Nós éramos pequenos, junto da nossa mãe, né? Não tinham perspectiva, mas Deus, pela sua graça, nos deu oportunidade, né? Deu forças à minha mãe, né? E ela lutou com a gente. Uma das coisas que a minha mãe fez que eu valorizo até hoje, ela fez o seguinte: vou levar esses meninos para a igreja. É o único lugar que eu posso levar. Porque naquele momento ela não tinha outra coisa a oferecer para nós, a não ser oferecer para a gente a Cristo. Ela também se firmou na igreja. E junto com ela nós seguimos. E foi na igreja que nós aprendemos que se lutarmos, venceremos as nossas batalhas. Então, muitas das minhas batalhas foram vencidas acreditando nas palavras de santos homens de Deus, que antes de julgar-me, antes de fazer um pré-julgamento sobre a minha pessoa, sobre a minha família, eles apresentaram a Cristo para mim. E isso foi fundamental porque, ao conhecer a Cristo, eu conheci, dentro desse processo, que é possível o homem ou a mulher, jovem, seja moça ou rapaz, dar a volta por cima. Sair do estado que estava. Nós éramos filhos de pai já tinha partido. Ficamos órfãos de pai. E Deus, pela sua graça, nos sustentou.
E todos nós estamos adultos, criamos família, casei, não é verdade? Então, se eu passo a olhar para o meu estado naquele tempo e passo a me autocondenar e dizer para mim mesmo que eu não terei futuro, né? Certa vez eu treinei um rapaz na profissão de elétrica, num estado fora daqui, e ele dizia que os pais dele diziam: os meus pais dizem que quem mora no engenho, engenho significa fazenda, naquele lugar. Quem mora na fazenda não tem futuro, não terá o futuro da cidade. O seu futuro está acreditado a morrer no engenho. Ele não terá futuro lá na cidade, em outro lugar. E eu provei para aquele rapaz o contrário. Eu falei: não, você pode sim, você tem condições de chegar. Era um rapaz que não acreditava nele mesmo e tinha medo de acreditar nele. Mas eu disse: faça o teste e eu estarei te ajudando para que você possa ser incluído aqui na empresa. E assim você vai entender que não é este pensamento. Aos teus pais eu dou razão, porque passaram a vida toda praticamente ali naquela fazenda. Talvez eles não tenham perspectiva de outras coisas no mundo. Mas você é jovem, lute e você vai conseguir. E este rapaz, ele lutou, passou no teste, a empresa o admitiu, ele trabalhou naquela empresa e hoje ele é um grande profissional, formado em área técnica. Mas nós precisamos passar, nós somos servos de Deus, precisamos passar para o próximo, até para aqueles que estão do nosso lado, que eles conseguem. Mesmo que a pessoa não fique rica, venha enriquecer-se, mesmo que ela não alcance a riqueza, mas pelo menos uma vida, né, em que ele tenha uma condição de cuidar de si e da sua família. Esse é que é o importante. A riqueza, ela fica em segundo plano. A riqueza, não que não se deve buscar, claro que se deve buscar a riqueza, aquele que tem a oportunidade de buscar. Mas, se você já alcançar uma vida em que você tenha os suprimentos para sobreviver, para criar a tua casa, tua família, pense nestas coisas estruturais. Então, a forma do texto aqui diz: olha, se você estiver passando lutas e provações, passando angústias, e você não fizer força, você terá sua força menor e não terá condições de lutar contra os problemas que vão te surgir. E os problemas são vários. Tem pessoas que ganham muito dinheiro, mas tem um problema conjugal, um problema social. Tem pessoas que ele não tem dinheiro, né? Não é abastecido, mas está sofrendo de outras coisas. Às vezes não tem a casa para morar, às vezes não tem alimento, às vezes não tem vestimento, né? Às vezes não é enxergado, observado. Às vezes ele não tem a chance que os outros tiveram. Então a palavra de Deus, ela não vem apenas para um grupo de pessoas. Ela vem para orientar todas as classes sociais, do milionário ao mais simples da vida. Todos, a palavra de Deus, ela veio para alertar a todos e dizer que todos têm condições de lutar e vencer. O escritor aqui, quando você volta no texto, no verso 9, ele diz: o pensamento do tolo é pecado. O verso 9. E é abominável aos homens o escarnecedor. São vários conselhos que ele está dizendo. O verso 8 ele diz: aquele que cuida de fazer o mal, né? Mestre de maus intentos o chamarão. Então alguém vai dizer: aquela pessoa só pratica o mal, não é verdade? Então será dado a ele um título
de uma pessoa que é malvada. Mas, junto disso, no verso 10, ele fala: olha, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, mesmo que você seja de uma família simples, não tenha muito recurso, mora num lugar não muito atraente para muitas pessoas, mas você também é uma pessoa. Você também é um ser humano. Você também tem condições de lutar e vencer. Você também, Deus te deu o espaço e o tempo para você vencer. Você não é culpado de ter vindo, não é assim que às vezes a gente diz, que culpa eu tenho de ter vindo nessa miséria? Alguns até dizem assim. Não. É interessante de Deus, ele gosta dessas coisas. Não que Deus induziu os seres humanos a nascerem em estados ruins, não. Tudo que você vê na sociedade é fruto de alguma coisa que aconteceu no passado, né? Então, veja bem, Deus, ele dá a oportunidade para todos superarem os seus problemas e vencerem. Então, você pode estar morando em qualquer lugar. Eu conheci pessoas que tinham condições financeiras boas, não lhe faltava nada, não lhe faltava carro, não lhe faltava casa, não lhe faltava alimento, não lhe faltava roupas bonitas, mas a pessoa me diz: eu não sou feliz. Mesmo as pessoas dizem estar abastecida, mas ela pode estar sofrendo do sofrimento da alma. O sofrimento da alma é um dos sofrimentos mais terríveis que existe no mundo. Que a pessoa, ela não consegue enxergar o bem que está junto com ela. Está bem abastecida, abençoada. Às vezes você tem jovens que estão numa família abastada, que é bem abastecida, tem recursos, condições de pagar uma boa faculdade. E geralmente esse jovem, ele tem um vazio dentro de si. E ele quer preencher esse vazio com alguma coisa. E ao procurar preencher esse vazio, ele cai nas armadilhas do diabo. E uma pessoa que poderia ser produtiva, seja moça ou rapaz, passa a ser uma pessoa que vai viver as angústias da alma. Uma pessoa que não conseguiu enxergar a importância que ela mesma tem no processo. E ela acaba perdendo muita coisa. Há muitas pessoas passando por essas batalhas. Há outros que são privados da liberdade. Há outros que são privados de ser felizes. Há outros que são enganados, que são induzidos a cair no erro. E o sofrimento vem. Mas mesmo que o sofrimento possa vir, a palavra nos orienta que devemos acreditar que vamos sair daquela situação que estamos vivendo, que possamos estar vivendo e vamos vencer. Não é verdade? Então nós vivemos numa sociedade em que nos empurra para um processo em que nós mesmos perdemos o valor que temos. E às vezes os bens materiais, eles têm muito mais valor do que a gente próprio. Não. Segundo as palavras de Jesus, nós somos maior do que as coisas que possuímos. Não é verdade? Nós somos maior do que as coisas que nós possuímos. Então, todas as coisas que possuímos, se tratando de bens, né, de bens materiais, estas coisas foram colocadas para nos servir. E se nós nos colocarmos abaixo dessas coisas, seremos subjugados por essas coisas, seremos aniquilados por essas coisas. É por isso que muitas pessoas, elas perdem o amor pela outra por causa de algumas moedas, por causa de um bem, por causa de alguma coisa. A pessoa tem os olhos fechados, não é verdade? E acaba, para ela poder ter a felicidade que tem, estar satisfeita, alguém precisa morrer. E não é assim que Deus quer. Deus quer que todo alcance a plenitude das bênçãos que Ele propôs. Então, se você está passando por provações, por luta, creia que você vai vencer.
que você vai superar esse momento que você está passando. Talvez você cometeu algum delito, está preso, mas Deus, se você tiver um coração arrependido, Deus ele vai proporcionar uma oportunidade para que você ingresse na vida normal novamente, né? Então, há sofrimentos variados. Talvez estou falando essa palavra aqui, eu não tenho conhecimento do tanto que você está sofrendo, mas aquele que está lá em cima, o poderoso, o eterno, o Criador dos céus e da terra, ele sabe todas as coisas. E se você acreditar no teu plano, na tua vitória, e se você acreditar que você tem condições de superar todas essas coisas, você vai vencer. Então não esmoreça, não ceda, não desista de você mesmo, e nem da tua casa, nem da tua família, e nem dos teus propósitos, dos teus sonhos. Não desista, lute, e certamente você vai ser um vencedor, tá bom? Esta palavra é apenas para te ajudar. Que Deus te abençoe e te dê vitória a você e a sua família. Daqui a pouco a gente volta. É novo por aqui? Se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, comente e compartilhe.